Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia de balanço e despedida. Sim, minha gente, assim diria Luiz Mendes, que foi homenageado em uma de nossas edições. Este episódio 165 marca a despedida do programa depois de quase 4 anos de resenhas que abordaram o futebol como a gente queria, ou seja, muito além das quatro linhas. Sem baixo astral. Foi um prazer, foi uma honra, foi um aprendizado, foi até terapêutico. Desde abril de 2020, a gente discutiu temas como hegemonia, racismo, politicamente correto, literatura, fotojornalismo, carnaval, memória, subúrbio, entre tantos outros, né? Fora, claro, os episódios mais factuais e as homenagens a personagens do futebol e até um programa totalmente ficcional que a gente fez. Para tanto assunto, a gente contou com um time de convidados e convidadas para lá de especial. Gente tão bacana, tão generosa, com tanta informação que seria até injusto citar alguém. O tema do nosso último programa é o balanço do Brasileirão 2023. Este campeonato estranho e imprevisível como a montanha-russa do Dragão do Parque Xangai, lá na Penha, no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, um campeonato de rumos imprevisíveis, tal e qual caramelo na boca de Banguela. Caramelo na boca de Banguela, essa é velha, né? Um campeonato que ficará na memória pelo maior delivery de paçoca já protagonizado por uma equipe na história do futebol mundial. Você já sabe, né? Estamos falando do Botafogo. Um certame também marcado pela dramática fuga do Vasco do rebaixamento na última rodada. Você deve ter sofrido ontem, eu também sofri aqui no meu sofá torcendo pelo Vasco. Um torneio em que o Fluminense viveu no fio da navalha, naquela esperança, enfim alcançada, de conquistar a Libertadores e depois brincar no Campeonato Brasileiro. E, finalmente, uma disputa que encerrou um ano de derrotas duras para o Flamengo. Então chama aí a vinheta, Edmundo, a derradeira vinheta, que está na hora da chinelada final. Chinelinho Cast. E já estamos prontos para analisar o percurso aí dos quatro grandes clubes do Rio no Brasileirão 2023. Aliás, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco não disputavam simultaneamente uma edição desde 2020, né? Os roteiros combinam doses de tragédia, comédia e uma virada de roteiro que ninguém podia ou poderia esperar, né? Antes de começarmos o debate, a gente lembra para quem não estava no planeta na última quarta-feira que o Palmeiras, como já estava meio que previsto desde a penúltima rodada, acabou sendo campeão, né? O G4 aí ficou com Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético, né? Quer dizer, não nessa ordem, né? O Grêmio foi o vice, né? Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo. E o Z4 aí com Santos, Goiás, Curitiba e América Mineiro, né? O Fluminense aí nessa ressaca de pós-Libertadores acabou terminando em sétimo. Então fala aí, Alfredo, vamos lá, vou falar em tricolor, né? Do seu tricolor, começa aí fazendo uma análise do desempenho do tricolor no Brasileiro. Não vale falar de Libertadores, hein? É Tá brasileiro, hein? bom. Porra. Antes de falar do Fluminense no Brasileiro, só a gente sempre teve um quadro, né? Ou durante um bom tempo, durante 2 temporadas, foi o Bizarrices do futebol, né? Sim. E o futebol brasileiro sempre foi pródigo em bizarrices, né? Inclusive, hoje o presidente da CBF foi destituído, acabou de ser destituído agora de tarde, né? O senhor Edinaldo Rodrigues, por questões aí da eleição, parece que não houve uma lisura, alguns conselheiros de vice-presidente da CBF não aceitaram a prorrogação do seu mandato durante 4 anos e Edinaldo foi destituído. O presidente do STJD, parece, algum vice do STJD vai assumir, o que significa que a CBF está mais uma vez à deriva, né? Ou seja, Ancelotti talvez não venha. Estou colocando isso só para, como é o último programa, a gente finaliza o chinelinho. Isso. Já fica essa Começamos bizarrice aí. sempre numa zona e termina numa zona também, que é o futebol brasileiro, o habitat natural do futebol brasileiro é a zona, né? Exato. Então, agora sim, falando do Fluminense. Cara, o Fluminense, quando eu falo no roteiro que é um fio da navalha, né? O Fluminense viveu uma aposta perigosa durante o Campeonato Brasileiro inteiro, porque classificado que estava para a Libertadores, foi terceiro colocado no passado,
o Fluminense colocou grande parte do seu foco, das suas fichas, no Campeonato Brasileiro, né? Na Libertadores, desculpa. E em algum momento, à medida que foi avançando de fase na Libertadores, quartas de final, semifinal, final, né? O foco se voltou completamente para a Libertadores e com sucesso, não tem como não falar da Libertadores, né? Mas foi uma aposta perigosa, né? Uma aposta que o Fluminense fez, ganhou a aposta, venceu a aposta. O dinizismo venceu, para a alegria de muitos. O Fluminense venceu, não o dinizismo. O Fluminense venceu. O dinizismo é uma outra coisa. E aí o Campeonato Brasileiro ficou em segundo plano completamente, como de outros times ficou também, do Inter, né, que foi o rival do Fluminense na semifinal da Libertadores. O próprio Palmeiras, que antes de protagonizar essa virada histórica, também estava focando na Libertadores. O Flamengo, né? A velha questão do calendário. Mas o Fluminense eu acho que termina numa colocação, né, a sétima colocação, que rende uma grana, está na primeira página, tudo. Chegou a namorar G4 ali, tudo. Eu acho que foi um campeonato regular, né, de regular para bom, assim, mas comprometido em função dessa tentativa, bem sucedida, no caso, no final, de ganhar o principal torneio do continente. Mas preocupou, cara. Em alguns momentos eu pensei, a gente vai ficar a ver navios aí se perder para o Boca. Como é que fica? Como é que recupera o ânimo para tentar ainda um G4 e se classificar para a fase de grupos? Mas acho que fez um campeonato, sabe, regular, assim, regular e digno. E, sobretudo, quando venceu a Libertadores, o Fluminense venceu jogos seguidos aí, fez uma campanha boa, perdeu os últimos dois jogos, mas aí o foco já está também no Mundial, o Grêmio querendo se classificar para o G4, e ontem o Fluminense perdeu para o Grêmio, né? Mais uma grande atuação do Soares, né? Eu acho que foi um campeonato que em algum momento me preocupou, mas eu acho que tudo fica eclipsado pela Libertadores, tudo fica meio que num segundo plano. Não vou puxar brasa para sardinha, você falou da Libertadores aí, é inevitável não citar, mas eu acho, cara, se a gente for colocar numa hierarquia de títulos, como muita gente coloca, né, o Fluminense tem 2 títulos no ano, e o sétimo lugar do brasileiro não embota essa campanha histórica do Fluminense esse ano. Talvez seja o grande vencedor do ano no Brasil, né? Talvez, se a gente for colocar uma hierarquia aí. Então, acho que foi um campeonato digno dentro dessa circunstância, que é você jogar simultaneamente várias frentes, né? A Copa do Brasil, o Fluminense caiu fora nas quartas para o Flamengo, quartas de final, se não me engano. Depois prosseguiu na Libertadores e terminou, acho que no desfecho digno, assim. Podia ter terminado com vitória para animar a galera aí para o Aeroflux de terça-feira, rumo ao Mundial. Podia, mas eu acho que o Grêmio também tinha mais interesse do que o Fluminense nesse jogo. Tem muito o que acrescentar em relação ao que eu observei do Fluminense também e tal, mas é bom lembrar, né, que até 6 rodadas atrás o Fluminense ainda estava. Não me lembro se já tinha jogado a Libertadores ou não, tal, acho que se já foi depois da Libertadores, não me lembro agora. Mas ainda estava correndo risco de, matematicamente, poderia ainda, se perder esses jogos, tal, não sei o que, É, chegar perto do Z4 ali, né? Tal. Então, na verdade, o é, Fluminense sacramentou mesmo esse risco fora. Tem poucas rodadas, né? Então, tem esse detalhe também, mas né? era um risco residual também, Sim, sim, aquele sim. já tinha 45 pontos. Mas, claro, Mas sempre há poderia, uma poderia ser porcentagem. grave, poderia ser grave essa situação se o Fluminense perdesse a final da Não, Libertadores. sim, Pela segunda vez seria um baque muito grande, e tal, não sei o quê, enfim, ele talvez afetasse negativamente, né? podia ser desastroso, realmente, podia ir ladeira abaixo, né? E, inclusive, lutar para não cair. Mas antes na final da Libertadores já tinha uma pontuação que, se não era segura, era bastante confiável, Sim, né? sim, sim, enfim. Porque falou-se da possibilidade de esse campeonato quebrar o recorde da pontuação do Z4, né? Que foi justamente o Fluminense em 2009, com 46 pontos. Mas não quebrou. O Bahia escapou com 44. Exatamente. É. Então, continua sendo uma pontuação. O Vasco fez 45. 45 ainda continua sendo uma pontuação bastante segura ou quase certa para alguém escapar, né? Exatamente. E falando em escapar, vamos de Vasco então, Vamos né? de Que Vasco, vamos de foi, Vasco. foi a verdadeira montanha-russa do Parque Xangai ontem.
Ontem foi complicado, cara, porque eu que na verdade nem assino o Premier, acabei assinando agora nesse final para poder ver os jogos, né? Também e tal. Aí ontem eu fiquei numa loucura entre o jogo do Vasco e o jogo do Bahia, que era um do lado do outro, né? No canal ao lado, né? Então eu mudava quando tava uma merda, o Bragantino atacava, eu mudava pro jogo do Bahia. Aí depois eu voltava pro jogo do Vasco. Mas eu consegui ver os gols, mesmo fazendo essa ida e vinda. Aí quando o Bahia fez 3-1, eu falei, agora ficar no jogo do Vasco mesmo, né? Mas foi complicado, né, cara? Porque teve várias idas e vindas durante o jogo, né? Eu nunca tive uma descarga de Foi. adrenalina tão grande quanto ontem no futebol. Acho que a única vez que fiquei tão adrenalizado assim foi na final do Mundial, em 2000, Vasco-Corinthians. Ali realmente eu perdi o controle emocional mesmo, assim. Eu fiquei agressivo no final, É, puto, assim e tal. Mas ano ontem, passado cara, também foi dose, né? Aquele jogo com o Ituano para subir também foi pauleiro. foi. É verdade. Mas ontem eu acho que tinha uma carga dramática maior. Tinha uma carga dramática bem maior, cara, ontem. Foi, É. foi bem complicado, assim, e tal, porque é aquilo, né? Teve várias reviravoltas, né? Uma hora o Santos estava, outra hora o Bahia, outra hora o Vasco. O Vasco teve 3 vezes, acho que durante o jogo, se não me engano, teve 3 vezes na zona do rebaixamento. Então, quando É. tá chegando a 29 minutos, eu falei, cara, não vou aguentar ver. Vou ter um negócio aqui, porque tava realmente muita adrenalina, não tava conseguindo ficar parado, tava andando pra lá e pra cá, tal, não sei o que, até que saiu o gol, né? Aí Uhum. deu aquela aliviada, né, cara, tal. Uns Total, 36, né? 37, sei lá. acho que foi 37, é. Mas aí ficou aquela tensão, né? Absurda, né? Você ainda tem uns 40 minutos, o cara deu mais seis ou cinco, não me lembro, acho que foram seis. Aí 6. até acabar, cara, entendeu? Então foi meio que. E assim, o pior é que não dá nem alegria, entendeu? Dá um alívio, entendeu? A sensação que dá Uhum. é de alívio e tal. Sinceramente, depois do que eu vi hoje também, eu concluo que quase todos os cronistas esportivos aí da mídia estabelecida aí concordam com isso, e a opinião acho que foi meio unânime também, mas eu tive essa impressão também é de que o Vasco conseguiria a classificação com a vitória do Atlético Mineiro. Eu É. não tava acreditando que o Vasco ia ganhar do Bragantino. No máximo vai arrancar um empate. Mas o Atlético Mineiro está atropelando, Bahia está vindo, porra, de ameaça de morte da torcida, e o caralho, e tal, não sei o quê. Poxa, e o Atlético precisa ganhar para garantir o G4, porque se o Flamengo É. ganhasse e tal, o Fluminense também poderia estar ameaçado, não Uhum. sei o quê. Aí, pô, tá tranquilo. Eu até brinquei, né, nos posts que eu tenho colocado. Assim, eu vou ver o jogo do Bahia, pô, vou ficar sofrendo vendo o jogo do Vasco e tal, não sei o quê, né? É. Porque tanto faz, o negócio é o Bahia perder, então vamos torcer para o Atlético Mineiro. Tal. Mas aí o Atlético resolveu cagar no cacete ontem, né? Jogou mal pra cacete, jogou muito mal. Tomou de 4-1. E assim, a sorte é que o Fortaleza ganhou, né? O Vasco estava também meio iluminado nessas 3 últimas rodadas, né? Porque perdeu os 2 últimos, e o Bahia perdeu junto, não passou, chegou dependendo de si Uhum. e acabou funcionando, né? Tal. Agora, o Campeonato Brasileiro do Vasco é como o do Botafogo, é o contrário, né? O Botafogo fez um primeiro turno brilhante e se afundou no segundo. O Vasco fez um primeiro turno ridículo, fez só 9 pontos. Não fez um segundo turno brilhante, mas fez um segundo turno que todo mundo esperava que o Uhum. Vasco fosse fazer no campeonato inteiro, que era 47, se não me engano, 47,7% de aproveitamento. E pelo que eu vi até ontem, é o sétimo melhor desempenho do segundo turno. Ou seja, se o Vasco tivesse com esse time desde o começo, com o Ramon desde o começo, tivesse investido mais essa SAF absurda que comprou o Vasco, tivesse investido mais, a gente teria mantido essa média, que seria o suficiente para você ficar ali em décimo segundo, sem ficar flertando com a É. zona de rebaixamento. O que a gente não queria era esse desespero. De ficar flertando com essa porra dessa zona de rebaixamento. Chega, cara, porque já são 15 anos nessa merda. Nos anos que não É. cai, são anos que você fica flertando com a zona de rebaixamento. E aí, uma hora você cai. Eu acho que você está tocando no ponto principal, assim, dando aqui o meu pitaco na nau vascaína. Primeiro, assim, você falou dessas últimas rodadas que tudo favoreceu o Vasco, menos o próprio Vasco, né? O Vasco não se Sim, ajudava e o Bahia tropeçava, e o Santos, e
o Goiás sacramentou o seu rebaixamento e tudo mais. Eu ficava pensando assim, de uma forma meio poética e mística. Porra, quem está ajudando o Vasco e o Santos é o Roberto Dinamite e o Rei Pelé. Mas, pô, o Santos caiu, acho que nem o Pelé foi capaz que o Santos também já vinha flertando, o Santos vem É, de gestões desastrosas do seu futebol até que caiu. O Santos é uma glória do futebol brasileiro, assim é. como o Vasco também. E, pô, eu sou carioca, não tenho essa coisa de torcer contra, assim, a não ser que tenha minhas antipatias aí, mas não, eu torcia pro Vasco ficar, né, cara? Não queria que o Vasco Sim. caísse, acho que seria desastroso pro futebol do Rio, seria muito ruim. Ainda mais nessa sequência que você falou, desde 2008. 2008, caindo repetidamente. E aí eu faço um link assim com o episódio, fazer isso com alguns episódios que a gente fez, né? O das Safadas, né? Que teve o Sim, Vander sim. que falou dessa solução, dessa panaceia universal para o Vasco e para vários times, que é a SAF, né? Que acho que foi muito confusa no caso do Vasco e tentou trocar o pneu com o carro, né, rodando, com o negócio em andamento. Conseguiu melhorar o time, trouxe jogadores melhores, mas eu acho que tem que rever muita coisa para o ano que vem. Sim, Porque o claro. Campeonato do Vasco foi muito irregular e acho que mesmo tendo escapado, isso não deve servir pô, esse é o time do Vasco. Não, Eu não, acho cara, que tem que escapou porque melhorar teve. muito. Escapou porque, assim, claro, o Ramon Dias consertou a merda que estava sendo feita, organizou o É, time, deu um padrão, tal, não sei o quê, mas a merda estava muito pesada. O buraco tava muito fundo. Tem 9 sim. pontos só, entendeu? Se tivesse um pouco É, mais, tivesse mais uns 10 pontos, que também seria um desempenho pífio também, mas, porra, você conseguiria navegar de uma forma um pouco mais tranquila. Eu acho que diante da situação que deram para ele conseguiu se virar. Agora, não houve tempo suficiente para esse time engrenar de uma forma segura, né? Acho que falta ainda elementos ali, pelo menos mais uns 3 elementos, assim, de peso e que sejam é, eficientes, né, para você pô, realmente gerar um desempenho mais seguro, né? Principalmente defensivamente, é, né? O Vasco tomando muito gol de bola aérea, tal, de bobeira de marcação, como foi o gol do Bragantino ontem também, tal, não sei o quê. E o Vasco jogando até bem do meio campo para frente, na maior parte do tempo, entendeu? O Vasco se é. tornou um time competitivo. Agora, Se tornou muito. repetindo, né? A merda que aconteceu no primeiro turno fez com que essa competitividade não fosse suficiente para garantir antes. O time ficou oscilante ainda. E, evidentemente, não tem como deixar de reconhecer a sorte que o Vasco teve nas 3 últimas rodadas, principalmente na penúltima e na antepenúltima. Foi sorte. Sim. Porque Vasco e Bahia tornaram-se SAF recentemente, né, com modelos diferentes, mas tem coisas em comum, né? Quando se fala, pô, o Vasco fez o maior investimento da sua história, eu acho isso sempre uma furada, cara. Primeiro que você compara moedas de tempos e épocas diferentes, quando fala, pô, o Fluminense Sim. trouxe o maior investimento da história, que foi fulano de tal. Cara, o maior investimento da história do Fluminense talvez tenha sido o Washington e Assis nos anos 80, É. em cruzeiros, em não sei quantos, poucos mil cruzeiros, milhões, tudo bem, foi um investimento alto na época, eu lembro. Mas não se compara. Talvez o maior investimento do Flamengo tenha sido o Zico na sua base, que custou, sabe, custou nada. É. Custou ele ficar forte fisicamente ali. Mas eu acho que questiona-se, para mim, o próprio modelo de SAF, cara, porque quando você tem um cara, o que aconteceu ontem, né? O Vasco vai escalar Praxedes, com esse nome rodriguiano, Praxedes, um que trabalha no almoxarifado, né? Que é um garoto de Xerém que foi Não, promissor, mas que é o Praxedes, ele não só trabalha no almoxarifado, como ele é chefe do almoxarifado. É o um Praxedes. chefe. É, Praxedes, fala com o Praxedes. E, cara, é um bom jogador. Não estou dizendo que o cara é ruim, mas ele saiu do Fluminense há muito tempo com aquela fama de joia de Xerém, que os caras sobem, e não vingou. Aí foi, rodou, terminou aí no Bragantino e o Vasco pagou 1 milhão, cara, de reais é. pelo Praxedes, para o Praxedes poder jogar porque ele está emprestado. Eu acho que não vale, cara. Não sei se valeu, não sei se foi um investimento que Não, valeu a pena, mas talvez assim, tenha valido. ontem ele até nem foi tão efetivo, mas de uns 6 jogos para cá ele vinha tendo um desempenho bem legal. Mas ele é um bom jogador, cara, mas eu acho que o Bahia também fez o maior investimento da vida dele.
para pegar alguns caras como o Gabriel, o Biel do Fluminense, o É, Iago Felipe do Fluminense. Cara, que modelos de SAF são esses? Os maiores investimentos são esses? Vai ter mais investimento? O Vasco tem que ter jogadores melhores, eu acho. sim, Não sou sim. vascaíno, mas acho que o Vasco tem que ter jogadores melhores que Paulinho, do que Praxedes, do que o próprio Gabriel Peck, que foi, para mim, o grande destaque, que eu acho um jogador muito bom, mas Sim. acho que tem que ter uma galera melhor, assim. Cara, o time que tá agora é uma boa base para começar o ano, entendeu? Uhum. Mas realmente tem que ter alguns reforços, né? Uns três ou quatro, assim, pelo menos de peso mesmo e que estejam, não estejam quebrados, assim, em final de carreira. Uma galera que chegue, ou se Vamos vier, ver. que seja como o Medel, que veio para ser efetivo, mesmo já estando em reta final de carreira. Vamos falar de Mengão, malvadão, né, que acabou em Isso. quarto, quase perdeu a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, né? O que você acha do Flamengo aí? O Flamengo que esse ano terminou sem faixas, sem troféus. Bom, antiflamenguismos à parte, cara, acho que o Flamengo começou a cagar, literalmente, né? Vamos usar aquela expressão bem chula mesmo, cagar no pau mesmo quando demitiu o Dorival ano passado, né? A gente já falou disso aqui, eu acho que não tem nem o que questionar. Essa diretoria do Flamengo, eu já falei isso aqui, pode ser boa de administração de dinheiro, e o cacete a quatro, mas é uma idiota, né, em relação à administração de futebol. Não entende futebol, é amadorismo puro, né? Em épocas aí de documentários de Eurico Miranda, porra, eu sempre falo que o Marcos Braz é o filhotinho do Eurico Miranda, né, em pleno século XXI. Foram erros atrás de erros, né? Com relação a essa questão. Eu acho que o erro principal que foram gerando os outros, que foi gerando os outros, foi essa questão do Dorival. Torna a dizer, pô, trocaram na hora porra, faltava, você sabe, assim, poucas semanas para o Mundial, que é super importante para os caras. O cara já conhecia ele. Assim, eu não consigo, não tem nenhuma explicação plausível para isso que a diretoria do Flamengo fez, tirar o Dorival. Espera pelo menos Não, a porra do Mundial e aquele jogo que inventaram para o Flamengo ganhar a taça também, Supercopa de não sei o quê, que é um jogo que dá uma não. porra de um caneco lá. Era óbvio que não ia dar certo. Ainda mais com o Portuga lá, aquele arrogante lá de Vitor Pereira, não sei o que e tal. E os caras não aprendem, né? Não, agora nós queremos ser internacionais. O Flamengo tem que ter uma marca internacional. O técnico tem que ser international. O Mas Flamengo é isso, agora é né? um time de outro patamar, é international, não sei o que, entendeu? E aí você deixa a competência futebolística de lado, né? Basicamente foi isso, foi falta de competência da diretoria do Flamengo. E aí E vem, depois ainda aí vem veio o Carequinha, né? São Paulo. Pô, o São Paulo é maluco, cara. O São Paulo ele falou, cara, eu vou tirar uma grana dos caras lá, vou sacanear. Os caras não vão me mandar embora porque eu sou o São Paulo. A impressão que eu tenho é essa, né? Que o cara vem, pô, eu vou tirar uma grana legal lá, ganhar uns puta salário durante 6 meses, vão me mandar embora e ainda vou ganhar a rescisão. Mas eu acho que esse lance da grife estrangeira não é uma coisa só do Flamengo, né? Não, mas Ela veio para ficar e até quando vai durar, eu não sei, cara. Não sei se o futebol brasileiro um dia será considerado atualizado, se o técnico brasileiro será um dia valorizado, no sentido né, ser também um player do mercado que seja não sei, valorizado. cara. Não sei. Ah, não sei, todo mundo quer um estrangeiro. Em algum momento desse campeonato, os times, o comando esteve sob a direção técnica, sob 13 técnicos estrangeiros. É 13 de verdade, 20. verdade. Sobraram 6, se não me engano. É. Eu acredito que existe isso com outros times também, mas o Flamengo, isso foi muito gritante, né? O É, Flamengo sempre em busca de um estrangeiro para resolver, não sei o quê. Tá? E você vê agora, mesmo com o Tite, né? O Tite eu acho que sempre teve um desempenho melhor em clube do que em seleção. Eu acho que o Tite é um técnico ótimo para clube e com certeza ele vai, se deixar ele trabalhar direito, ele vai botar esse Flamengo para voar ano que vem. Mas pra você ver, né? Já estava organizando o Flamengo andou fazendo já umas cagadas agora nas últimas rodadas, né? Esse jogo de ontem aí, que ele perdeu pro São Paulo também, eu não vi, mas foi. pelo que eu vi nos comentários, jogou muito mal. Assim. Não vi, Então você não vê que vi. não é muito problema de técnico também, né? Tirando o Sampaoli, que o Sampaoli é maluco. Mas tem muita gente ali que tem que sair fora, né, cara? Tem uma galerinha ali Mas que já é, tá, né? Enfim, aham. A minha né? análise é essa, né? Na verdade, já está saindo, né, Edmundo? Já. Porque ano que vem é 2024, são 5 anos de 2019. O tempo Já passa rápido. foi, já foi, Então, entendeu? eu acho que é uma geração que deu.
muitos títulos ao Flamengo, esportivamente foi super exitoso, Isso. mas que está ficando velha, que virou fio. O próprio Gabigol, que é o símbolo dessa geração, né? É. O Ele Gabigol tá, já. já há rumores aí fortes, já como nunca houve, né? De que já, Corinthians, né? né? Corinthians. Corinthians, tal, enfim. Isso que você falou do a grife estrangeira, é isso, cara. A gente fez um episódio, mais uma vez fazendo um link com os episódios que a gente fez aí, o Sim, Malvadão no divã, né? O Malvadão, na verdade, está sempre no divã. sim. Porque o Flamengo é aquela ciclotimia, ou ele está muito aqui, ou ele está, sabe, na merda. E qualquer respiro, os caras já vêm com essa prepotência. Eu conversei com. Mesmo chegando em quase todas as finais ou semifinais, ou chegando disputando É. os títulos, né? Tá, mas como tem aquele elemento de arrogância, prepotência de todo o universo flamenguista, né? Normal, né? Da torcida, da diretoria e É. tudo mais, tal. Então isso acaba ficando com cara de fracasso, que é um prato Pois cheio é. para quem gosta de zoar em termos de futebol, Aham. como eu normalmente faço, né? Com os flamenguistas. E aí eu entro na análise que você fez aí da diretoria do Flamengo, que é uma diretoria, né? Hoje é o último programa, eu vou, mais uma vez, eu já falei isso várias vezes nesse programa, só que hoje vou fechar a tampa com isso, com mais uma crítica veemente a esses caras. Eles contaminaram parte da torcida do Flamengo com a sua prepotência. Eu Sim. conversei com gente que eu considero bem razoável, flamenguistas, que ok, são torcedores ferrenhos, mas quando o Dorival foi demitido, eu ouvi de mais de uma pessoa, não, o Dorival não dava, ele não tem nível para treinar esse elenco. Olha só, que loucura. E aí ontem, né, essa campanha do Flamengo, ela nunca empolgou nesse campeonato, pela irregularidade, pela demissão de Sim. técnicos, não sei o quê, e Vitor Pereira, e o time não engrenava, e aquelas porradarias, a comissão técnica do São Paulo batendo em jogador, no Pedro Pilantra lá, não sei o quê. E foi sempre essa regularidade, mas o Flamengo esteve ali na bocada para ganhar. Quando o Flamengo venceu um dos últimos jogos no Maracanã, que foi contra Palmeiras, né, entrou no páreo de vez, eu pensei, cara, vão deixar o Flamengo chegar de novo. E aí ele perdeu para o Galo aqui, e aí realmente foi, acho que a sua derrocada. Né? Mas ontem o presidente do Flamengo, Landim, né, que acho uma figura execrável, execrável. Totalmente, totalmente. Pois é, esse cara, na boa, eu não engulo, cara, não engulo. Ele falou, ele fez um plano do Flamengo virar SAF, mas uma SAF diferente, um modelo diferente de todas as que estão aí, fazer um estádio, né, próprio. E o objetivo, em suma, resumindo a coisa, é que o Flamengo domine o futebol durante 50 anos. A gente começou, nosso primeiro episódio foi sobre hegemonia, e hoje falamos novamente de hegemonia, cara. Ao Flamengo hoje não basta disputar. Ok, quem disputa quer ganhar, né, cara? Quem disputa quer vencer. Mas essa diretoria do Flamengo, ela quer acabar com o futebol como a gente conhece. É uma gente nefasta. É uma gente que já está conseguindo acabar com o futebol. E não porque tem dinheiro, porque ganha, porque com muito mérito, às vezes disputa e ganha. O Flamengo investiu, ganhou 2019, super campanha, 2020 também, 22, 21, ganhou títulos aí, só não ganhou esse ano. Mas é uma galera que, se puder exterminar, a concorrência vai exterminar. Eles querem se tornar, palavras do Landim, o Bayern de Munique do Brasil. Quando isso acabar, meu irmão, eu tô fora. Então, digo a você e a galera que acompanhou a gente nesses 3 anos e 7 meses, quero que essa diretoria do Flamengo se exploda. Gente do mal, gente que quer acabar com o futebol. Não suporta essa galera, vão se fuder. Assina embaixo. É isso. Assina embaixo, né, cara? Então vamos lá, vamos ao grande destaque desse campeonato, que é, na minha opinião, que é o Botafogo, né? Enfim, É. Quer quer tomar a começar? Não sei. palavra? Que as Posso? últimas palavras que eu andei falando por aí deixou pessoas aí, porra, absolutamente putas e ressentidas e rancorosas e, enfim, Cara, eu acho. chorosas, né? Gente, divã total, né? Cara, eu acho que o Botafogo ele conseguiu uma façanha. Porque. E a façanha não só dentro de campo, de perder o campeonato mais ganho da história, assim, dos pontos corridos, depois de 13, 12 pontos, né? Não lembro agora exatamente. Não, Mas, ele chegou a dormir com 15 pontos.
de diferença. Mas depois os caras Não, jogaram e sim, sim, diminuíram. sim, sim. Mas tudo bem, tem razão. 15 pontos. Cara, e assim, isso foi se esfarelando, e à medida que foi se esfarelando, começou a se revelar assim a faceta mais botafoguense possível, É, no sentido de uma paranoia, de uma perseguição, de uma de uma teoria conspiratória que está, inclusive, reverberando hoje. O seu texto lá, ele entregou a planilha dele lá, encomendada por ele a uma empresa que ele pagou, que é a mesma que de presta serviço ao auditoria. Lyon, É, de auditoria, apontando erros que colocariam o Botafogo 20 pontos à frente do Palmeiras. Claro, erros sempre favoráveis ao Palmeiras e que provariam, entre aspas, que o Botafogo já seria campeão. Hoje ele propôs que o campeonato não tenha rebaixamento. Ou seja, ele está absolutamente enlouquecido. Ontem a tia Leila do Palmeiras, Leila lá da Crefisa, né, Leila Pereira, é. falou: o texto está desequilibrado. Sendo que ela também, a comissão técnica dela já desancou o campeonato, falou do sistema, não sei o que, o sistema é contra o Palmeiras. É uma É. loucura, né? Quando os caras ganham também, tudo bem, quando perde. Eu acho que o Botafogo pagou um mico dentro de campo e agora o presidente, dono do Botafogo, da SAF, Textor, está Tá euricando. Está euricando, mas de uma forma ridícula, de uma forma Ridículo. chorosa. É, Lembra do nosso episódio? Qual é a tua, Mister Textor? Essa é a é. pergunta. Qual é a tua? Sabe? Bota essa planilha, enfia essa planilha em algum lugar, esquece isso, melhora o time para o ano que vem. Porque o Botafogo não esperava isso, Edmundo. A gente ficou o tempo inteiro, né? Será? Ninguém Virou esperava. abóbora? Ninguém Ninguém. esperava. Se você perguntasse honestamente a qualquer nossos amigos botafoguenses, Sérvio e outros que tanto nos prestigiaram ao longo do Sim, tempo aí do chinelinho, sim. cara, o Botafogo vai chegar em quinto. Legal para você? Uma expectativa? Pô, Tá ótimo, ótimo. tenho certeza. Tá muito bem. Pô, ano Agora, fez passado uma a gente campanha foi pra. ideal. Ano passado foi pra Sul-Americana, esse ano, pô, vai pegar uma Libertadores, tá bom. Cresceu, É, né? O Botafogo foi um time arrasador no primeiro turno, né? Tava foi. voando realmente. Tava voando, voando, voando. Confiança e dando sorte também, tudo dando certo, né? E aí eu acho que o erro foi exatamente eu acho que a parada caiu com o Castro. Eu acho que se o Castro continuasse, esse bom desempenho seguiria por um bom tempo ainda. Não ia ficar até o final. Mas quando começasse a cair, o Botafogo já teria pelo menos muito mais pontos do que tem hoje, entendeu? Do que teve até a Sim. última, a E última penúltima rodada, tal. mais uma vez a grife portuguesa, né? Vamos trazer um cara, Bruno Lage, que enfim, quando a derrocada acontece, né, as coisas se revelam. Li uma matéria recentemente, parece que o Bruno Lage não se interessava em trabalhar no Brasil. E eu te pergunto, quem é Bruno Lage para não se interessar para trabalhar no Brasil e no Pois é, Botafogo? pois é. Foda-se, Bruno Lage. E parece que havia uma permuta. Não, vou te colocar agora aqui no Botafogo para que depois você assuma a matriz, né, o Lyon. Isso pode, Edmundo, isso é uma loucura, isso é uma doideira. A minha pergunta o cara meteu o caçapa ali. O caçapa conseguiu manter o negócio funcionando durante 4 jogos. Estava Uhum. disposto, não sei se estava disposto a ficar copiando os outros até o final do campeonato, caso ele ficasse. Mas eu acho que era um cara que, porra, o troço tá ganhando, pra que eu vou inventar tal? Não sei o que. Ele conseguiu manter, acho que talvez conseguisse manter mais algumas rodadas, aquele desempenho absurdo e tal, né? Acho que foi um Eu não erro sei. também, É. na minha opinião, foi o segundo erro do texto, O Fausto entendeu? Fawcett sempre diz que o botafoguense é o flamenguista zebrado. Uhum. E aí eu te pergunto, será que também não foi uma coisa meio prepotente? O Botafogo virou prepotente nesse meio de caminho? E aí não, o caçapa não Talvez. serve, né? É. Vamos chamar um português, porque o caçapa, afinal de contas, é um cara para tapar o buraco aqui, daí ele Pô, volta para mas o Lyon, ele. pra lá. Mas ele saiu do Botafogo, ele tirou para botar ele como técnico lá daquele outro, Mullenberg, não sei o que, o nome do time lá, Pois é, não sei. Mullenbeck, tal, da Bélgica lá, que é dele também, né, tal. É, da É, carteira de investimentos dele. exatamente, ele tá lá como técnico, parece que inclusive vai ser rebaixado. Quer dizer, E o Lyon tal- também tá mal, né? O Lyon é, também tá numa talvez campanha uma falta, horrorosa. uma falta de visão também do Caçapa,
Não sei, não, a gente não sabe, porque o cara de repente queria ficar na Europa também e tal, mas eu acho que Talvez. seria tão melhor para a carreira dele ficar aqui e ser campeão com o Botafogo, imagina, cara. Ele abriria um. Eu nem sabia que o Caçapa estava querendo ser técnico e tal, né? Não tinha a menor ideia. Eu fiquei sabendo quando ele veio. Abriria uma porta imensa para ele, acho, É. aqui no Brasil como treinador. E ele voltaria para a Europa com um status um pouco melhor, né, também, né, tal. Teria que ter alguém falar, cara, vocês são razoáveis, continuem assim, porque nessa pegada vai funcionar. Vocês vão perder, mas vocês vão ganhar o campeonato. Você viu hoje aquele lance daquele Marlon Freitas, também joia de Xerém, com o Sim. Palmeiras? O cara piscando assim. Os caras do Palmeiras, claro, retrucaram já com a taça, piscando, né? O cara simula uma falta. O jogo com o Bragantino é a mesma coisa, cara. O cara fazer uma defesa, era o melhor goleiro do campeonato até certo algumas rodadas atrás. O cara finge que defende, não defende, a bola vai para fora, ele cai e fica 3 minutos. Foram os 3 minutos, talvez, que decretaram o desconto, o acréscimo, e o Botafogo leva um gol nos últimos segundos lá. É. Foi cruel, né? Foi muito cruel. Isso vai ser lembrado durante muito tempo pela crueldade da circunstância das partidas ali. E o que deixa mais assustador é que o desempenho do Botafogo foi tão bom que até 4 rodadas atrás ele podia ser o campeão ainda e deixou 3 jogos irem para o espaço, que ele estava ganhando, deixou ir para o Né? espaço nos últimos 2 minutos, assim, Paulo. Esse do Os Curitiba, jogos. não, do Curitiba foi uma Aham. coisa absurda. 6 pontos que eles perderam, assim, Ah, acabou o jogo, relaxa. Aí os caras vêm e fazem o gol. Porra, Eu acho que era o mental também, né? A coisa começou a degringolar e ficou completamente não, morreu. O Botafogo fora morreu de mesmo. controle. Em Morreu. termos de moral, de ânimo, de É. psicológico, a coisa desandou completamente, né? Agora, uma Desandou coisa, muito. uma coisa que eu percebi, como você falou aí do comportamento, né, tal, somos vítimas, que tomou o time e principalmente a torcida, né, tal. É, Me parece que com a troca de técnico aí com o Lúcio Flávio e depois agora o Thiago Nunes, é, os botafoguenses, pelo que eu estou vendo nas redes sociais, tal, e um ou outro que eu ainda conhece. ainda conheço, assim, porque eles Um sumiram, né? outro Eles que estão não, escondidos. um outro que não guardou o ressentimento de você. É. Eles estão já aceitando a ideia de que o time do Botafogo é uma bosta e pipocou, entendeu? Isso já é um consenso, já assim. Acho que a história da conspiração para eliminar o Botafogo é só o Textor que tá levando essa merda à frente, cara, entendeu? Acho que a galera já tá Sim, numa não, o time é pipoqueiro mesmo, é uma merda, tal, não sei o quê, e é isso, tal. E aí revelou-se o quê? Que o Botafogo era coletivo. Era é, coletivo, cara. E perdeu esse sim. coletivo. Perdeu isso. Aí acabou, entendeu? Cara, e zoações à parte, eu acho uma pena, porque isso reforçaria minha tese de que o futebol brasileiro tem espaço para além desse clube dos ricos. Se o Botafogo tivesse confirmado o que todo mundo esperava que ele confirmasse, um futebol coletivo que não era Sim. vistoso, mas era eficiente, né? E não conseguiu fazer isso, cara, inexplicavelmente. É uma coisa Não, absolutamente. mesmo com um técnico ruim, jogando mal, falei, cara, são 14, 13 pontos. As pessoas diziam, não, quando tinha caído para 8, para 7, 8, tá naquele, tinha caído a metade praticamente. As pessoas diziam, pô, o Botafogo vai se fuder. Eu falei, cara, é impossível o Botafogo se fuder. Ele perde duas, ganha uma, empata outra, já vai mantendo a distância. Não vai perder, cara, já era. A disputa é pelo vice. E, Sim. porra, e foi isso mesmo. Botafogo Eu, incrivelmente conseguiu entregar esse campeonato, que, como você falou, realmente eu acho que foi o campeonato mais ganho. E eu digo mais, acho que não é só da história do brasileiro, não. Eu não sei, eu não tenho essa análise. Confesso que nem pensei em procurar na internet ainda, tal, mas eu não me lembro de ter notícia de um campeonato assim com uma distância tão grande de um primeiro para o segundo que o líder tenha perdido. Tem lá na Inglaterra, estava usando isso até para sacanear o Botafogo. Eu não me lembro qual é o time eu, que estava 10 pontos na frente e entregou depois. Tal. O Botafogo esteve 13, pô. Entendeu? né?
O Arsenal no passado tinha uma grande margem, mas nada que se comparasse ao Botafogo É, desse ano. é. Tá rolando um papo de que o investimento de seu Textor vem pesado agora, né? Vai contratar pesado aí para Bom, o beleza. que o que só corrobora o que você falou. O time não era essas coisas. E será que o Thiago Nunes vai resolver? O Thiago Nunes ainda não Cara, o Thiago tem. O Thiago Nunes foi, é um fez um. técnico legal, mas, porra, né? Enfim, não é um técnico, É, né, que tem, assim, ó, meu Deus, chegou o Thiago Nunes. Porra, vai agora. contratar quem? Vai contratar um outro português de grife para vir Ah, aqui e não dar sei, piti? cara. Pô, ele não é rico? Enfia a mão no bolso e tira alguém aí, um foda aí de algum time, porra, paga a multa rescisória. Ué, o cara tem dinheiro. É. Eu é que não posso fazer isso. Ele está gastando dinheiro todo dele em planilhas, em dossiês secretos É, que ele acha que vão estatísticas mudar o e não mundo, sei o né? quê, enfim. Agora, Ainda. uma coisa que eu queria, já pra gente ir encerrando aí, é fazer uma análise desse negócio dos pontos corridos, que a gente fez também um episódio, né? Os 20 anos dos pontos corridos, né? Tal. É, eu vejo a galera aí que defende os pontos corridos, dizendo, tá vendo como é emocionante? Como o campeonato ficou emocionante? Olha os pontos corridos. Pois é, só que levou 20 anos para ter um campeonato emocionante de pontos corridos, né? Os outros 19 foi aquele rame-rame de sempre. Chato pra caralho. É bom só pra quem tá Não, na frente. Bom tem uma só pra quem tá exceção. na frente. Ah, fala. 2010 havia 3 jogos que de cada. Eu lembro que o Ah, é Fluminense foi verdade, campeão. verdade. Que o Flamengo deu Mas uma arrancada são. ali. Não, não, o Fluminense foi campeão, 2010. Não, não, desculpe, 2009 também. Né, que Sim, foi a arrancada do Flamengo. Mas enfim, é, mas é exceção, é exceção. mas a disputa não era como foi agora. Que tinha, chegou um ponto aí que tá com essa queda do Botafogo, tinha 6 times com chance de ser campeão. Uhum. E lá embaixo, uns 7 disputando para não cair. Porra, nunca aconteceu isso, né? Nesse aspecto, Mas, e foi até o final assim, né? Claro que o Palmeiras já garantiu um pouco antes e tal, mas ainda chegou. O Flamengo ainda tinha chance, irrisória, mas ainda tinha chance de ser campeão e tal, sei que, na última rodada e tal, uhum. né? O Atlético Mineiro também. Eu continuo adepto do mata-mata. Mata-mata é a emoção mais constante, entendeu? Eu acho que. Eu acho que isso poderia. Já falamos disso, né? Eu já fiz Sim. minhas propostas de combinar, de ter uma vantagem grande para quem está na frente no final dos pontos corridos, e aí você faz um quadrangular com boa vantagem, ou uma disputa de uma melhor de três entre os dois, tipo um playoff da NBA, né, cara? Porque, assim, fechando, né, Edmundo, o nosso debate de hoje, o debate final, eu acho que tudo é novidade estrangeira, tudo é um modismo, às vezes, tudo é uma coisa, não, vamos acabar com o estadual, vamos acabar com isso, vamos jogar dessa forma, vamos fazer o calendário, adequar o calendário. Ah, vamos radicalizar então, cara. Vamos adequar o fuso horário logo, à Europa, porque aí a gente vira Pois europeu. é, pois é. E aí, beleza, Entendeu? a gente vira europeu de uma vez por todas, e a gente joga em arena, e a Você quer gente ver tem saque, e tudo bem, somos europeus. uma coisa que me irrita com esse negócio de adequar em relação ao calendário europeu é esse campeonato que começa num ano e termina no outro. Isso me deixa, não sei se é toque isso, mas Ah, isso me deixa puto, cara. Ah, temporada 23, 24. Vai se fuder, é, porra. bicho. Como assim temporada 23, 24? É 23 ou 24, porra? É isso, vai ser Entendeu? assim. Não Pode ser, dá, uma hora cara. vai ser, Edmundo. Na Eu não Argentina estou já é, né? defendendo. Na Já Argentina já é. é assim. Não estou defendendo pô, a zona, não estou defendendo essa bagunça que a gente sabe que é o Brasil, e o futebol brasileiro também é um reflexo disso. Mas eu acho que também você abre mão de toda uma cultura, uma das poucas coisas que são um traço identitário cultural nosso, em nome de uma atualização, suposta atualização, porque é legal, porque é europeu, porque é arena, porque é isso, porque é aquilo, porque só tem 2 times que podem disputar, e muita gente, não, o Rio de Janeiro só pode ter 2 times. Bicho, não, isso é exasperante, isso é péssimo. Isso é péssimo, eu sou contra isso, sou contra esse tipo de colonização ridícula, sabe, subalternidade a uma cultura que não é a nossa, porque a cultura europeia, meu irmão, chega, não dá, não dá, É. não dá. Fuso horário, faz o fuso horário logo, vamos adequar o fuso horário ao hemisfério norte, É. melhor. Enquanto isso não acontece, vamos encerrando este podcast, né? É, Estamos chegando ao fim
do episódio e do nosso Chinelinho Cast. Ele desce o túnel com altivez e saúda a galera. Como diria Guilherme Arantes nos longínquos anos 80, bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito para se dizer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chinelinho